Brasil alcançou na safra 2024-2025 uma produção considerável de grãos, 350 milhões e 200 mil toneladas, conforme anunciou a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. É um crescimento superior a 16%, 16,3% em relação à safra anterior. E claro, nada que espante, afinal o Brasil já se consolidou como um dos grandes produtores e fornecedores de alimentos no mundo. Em abril de 1968, faz quase 50 anos, pois, né? Estamos falando de algo que ocorreu há 47 anos. O jornal Estado de São Paulo, Estadão, trouxe uma manchete que era o seguinte: escassez de alimentos no Brasil. Isso chama a atenção porque, claro, uma manchete dessa hoje é impensável, né? Há muitos problemas. Há milhões de brasileiros com carência alimentar, ou com salários muito baixos, ou sem salários, ou sem trabalho, muitos atirados na miséria. Falta comida para muita gente, mas não porque ela não exista. Agora, lá em 68, o problema era esse, a oferta. Não era a capacidade de aquisição da população. A população, naquele momento, década de 60, a população brasileira crescia extraordinariamente. Crescia muito. E se urbanizava. É interessante observar que foi em 1960 que se constatou pela primeira vez a população urbana maior do que a rural. O país se industrializava, havia muita demanda por mão de obra. Aquilo que aconteceu na Inglaterra, lá no final do século XVII, final do século XVIII, início do século XIX, que aconteceu depois na Holanda, na França, na Bélgica, na Alemanha, mais tarde na Rússia, que era a migração da população rural para as cidades, buscando emprego industrial, porque os salários industriais sempre foram mais altos. E a vida no campo, ela é sempre muito pesada, difícil. É maravilhosa, não é? Mas ela exige uma disposição física, inclusive, mas também mental, porque o trabalho é permanente, mas é muito bom. É muito bom. É um cansaço, ao final do dia, um cansaço físico, exclusivamente físico, não é mental. Pelo menos para os que trabalham diretamente na produção. Agora, para quem é dono, há muitas preocupações. A agricultura lida com incertezas quase o tempo todo. E não é só o clima, mas aqueles que produzem para o mercado externo estão sujeitos a fatores, a condições, a circunstâncias que eles não controlam. E que o governo brasileiro também não controla. São fatores externos. Né? Mas naquele momento, abril de 68, havia muita gente nas cidades, uma migração imensa, principalmente no Sudeste e no Nordeste. E começava a se registrar escassez de alimentos. A produção no campo não era suficiente para abastecer as cidades cada vez mais populosas. E além disso, passou a haver o problema da mão de obra no campo, já que muita gente migrou para a cidade. E um outro problema, a mecanização ainda era baixíssima. 10 anos antes da manchete do Estadão, daquela manchete do Estadão,
10 anos antes, apenas 2% das propriedades rurais no Brasil tinham máquinas, tratores, né? Uma roçadeira, uma plantadeira. Longe, longe, longe daquilo que se produz hoje, do equipamento que existe hoje. E hoje, claro, há uma massificação do uso das máquinas, né? O fato é que, quase 50 anos depois, o Brasil tem uma super safra, mas por outros caminhos, por outros problemas, ainda há muita gente que come menos do que é necessário, que não tem a menor ideia se comerá nos 3 dias seguintes, se terá alimento nos 3 dias seguintes, para si, para a família, e o que é sempre mais dramático, né, para os filhos, para os netos. Mas a produção, ela modernizou-se com altíssima produtividade. E aquela história, o Joelmiro Betting falava muito isso. Ele dava o exemplo da soja, né? Que a soja brasileira, ela é barata antes de atravessar a porteira, porque há muita produtividade, há competência, há uso adequado de tecnologia. Mas quando ela sai da fazenda, quando ela atravessa a porteira, ela começa a lidar com os problemas estruturais do país. Começa a lidar com estradas ruins, muitas vezes a perda de parte da carga, porque um caminhão quebra. Quem conduz boi, por exemplo, do campo para frigoríficos, etc., é uma carga muito complicada, porque se você tem um problema, o caminhão atola, quebra num buraco, etc., você tem de retirar toda a boiada que está ali no caminhão, em torno de 30 cabeças, no caso do padrão dos caminhões brasileiros, porque senão você não consegue sair ou do atoleiro ou do buraco, com aquele peso todo. E isso não é uma carga que você tira e deixa na beira da estrada. Você tem que cuidar dela enquanto você está removendo o caminhão. Você tem custo elevado no transporte. Ora, você tem aqui um caminhão, leva 30 cabeças, né? Em média. Na Austrália, você tem caminhões que chegam a levar 300 cabeças, né? São caminhões com andares, etc. E, para pegar um outro exemplo, na Rússia e nos Estados Unidos, esse transporte é feito nos trens, por intermédio dos trens, das ferrovias. E aí, se você vai levar, por exemplo, 3.000 cabeças, no Brasil você precisa de 100 caminhões. Onde se usa ferrovia, você usa uma composição para levar as mesmas 3.000 cabeças. Há os impostos, há o problema do crédito, o problema dos juros. Mas temos aqui essa notícia boa. O avanço é resultado da combinação da área cultivada maior e produtividade elevada. Porque se você não elevar a produtividade, você vai ter de expandir sempre a área plantada. O que até do ponto de vista ambiental, é ruim, né? Mas há no Brasil problemas sérios de milhões de hectares degradados, ou pastagens degradadas, ou terrenos incultos degradados, incultos, ou seja, sem produção, sem plantação de alguma cultura ali. Mas eu me lembro, o problema do crédito, ele chama a atenção. Eu trabalhei numa fazenda, eu era peão, a fazenda não era minha, não era o administrador, não era nada, era um peão, fazia trabalho braçal ali. Mas o dono da fazenda, inicialmente, trabalhava com gado de leite. Gado de leite muito bom, tudo POI, né? Que é o puro de origem importado, gado que veio do Uruguai, gado holandês, né? Aquela vacada holandesa, alta produção. Era muito bem cuidado e ele estava ali sossegado.
Mas aí, uma cultura que era então muito pouco atraente para o produtor brasileiro, até porque o consumo interno muito baixo, para exportação também, ela explode como um ouro. Começa a dar rios de dinheiro para quem conseguia ter boa produtividade e mercado. A soja. E o Instituto Agronômico de Campinas fez uma revolução para a época. Né? Ele conseguiu desenvolver um cultivar, o IAC, o IAC é de Instituto Agronômico de Campinas, IAC 8, era esse cultivar, que se adaptava ao cerrado. Ao mesmo tempo, havia um movimento de agricultores gaúchos, e também de Santa Catarina, são estados com muitas pequenas propriedades familiares, né? E muita gente saindo para buscar novas terras para produzir. E eles tinham a ciência da produção, encontraram então o cerrado esperando alguém que se arriscasse e um cultivar que pudesse levar a soja para o cerrado, que foi o que aconteceu. A soja se espalhou pelo cerrado, virou um produto de exportação. E lá onde eu trabalhava, como um peão, houve aposta então na soja. E foi contratado um agrônomo para dirigir a produção. E lá havia produção de soja, produção de feijão, produção de aveia para o gado ter no inverno, né? Quando você tem uma pastagem mais seca, mais rala, também capineira. E era tudo muito bem feito. E a produtividade era muito elevada. A produtividade, ou seja, a produção por hectare era muito maior do que a produtividade nacional, do que a média nacional. Só que para produzir a soja, o feijão, foi necessário buscar recursos em bancos. Não é? E com o gado de leite estava sossegado, o gado estava pago, produzindo, estava tudo bem. Para entrar na área da lavoura, foi preciso buscar crédito em banco. E aí, o tempo passa, vendas formidáveis, vendendo bem, produtividade elevada. Mas essa alta produtividade, o ótimo preço obtido pela soja, e aí entram as incertezas na agricultura, né? Porque a soja, por exemplo, se na hora da colheita ela tiver muito úmida, se for um momento da colheita, começa a chover muito, você já muitas vezes não consegue vender para semente, que é o que dá mais dinheiro. E você vai fazer o quê? Vende para a indústria de óleo. E aí o preço é menor. Há uma série de coisas incontroláveis, fatores incontroláveis. Mas tudo ia muito bem, menos os juros cobrados pelo banco. E chegou um momento que mesmo com produtividade elevada, com ótimo preço pago pela saca da soja, não dava para pagar o juro do banco. Ou vendia a fazenda para pagar, ou perdia a fazenda para o banco. Foi essa a situação que o dono da fazenda teve de enfrentar. Aí vendeu a fazenda para pagar o banco. Essa é uma situação que se espalha no Brasil. Crédito caro, juros abusivos. E o crédito que é concedido pelo Estado, e aqui o Estado, seja a União, sejam estados, né, que concedem crédito agrícola, etc., não é suficiente. Ele não alcança todo mundo. Ele alcança uma parte dos produtores. Você tem aqueles que são, na verdade, são
conglomerados, inclusive bancos e corporações, que resolvem produzir comida. Para esses não há problema, eles têm um capital próprio. Se vão no banco, é uma operação calculada. Se vão ao banco buscar dinheiro. Mas eles têm capital. Mas a grande maioria dos produtores não. Como quase todo mundo no Brasil, e na economia ocidental, isso é um fenômeno que se espalhou pelo Ocidente, depende de crédito. E aí entram os problemas. Podemos dizer que são 4 grandes problemas da produção agrícola no Brasil. Logística, como dissemos, estradas ruins, muitas vezes regiões onde não há ferrovias, não há transporte fluvial. E você paga imposto e tente colocar a produção sendo escoada em rodovias de péssima qualidade. Quando são boas, tem os pedágios encarecendo o frete. Armazenagem estática, né? Não é aquela armazenagem ali que o sujeito tem, o silo, mas é a armazenagem estática, para que você possa, inclusive, esperar o melhor momento para vender. Sem essa estrutura, muitas vezes você tem a super oferta e com super oferta os preços descem. Para segurar, esperar o melhor momento no mercado internacional, inclusive, você precisa de armazenagem estática. Falta isso no Brasil, em larga escala. Problema no seguro. Seguro da lavoura. Por essas... E do gado. Você tem imensas variáveis que não são controláveis pelo produtor. Simplesmente não são controláveis. Então o seguro é muito importante, até para que ele possa, antes mesmo de vender o seu produto, ele já comprar sementes, insumos para a produção seguinte. O Brasil consegue ser celeiro do mundo, até porque aqui você não tem um longo período sem produção. O clima permite que você produza o ano todo. São várias as lavouras que são produzidas o ano todo. E frutas também. Antes você tinha, essa fruta aqui dá nesse período. Agora não, você encontra o ano todo. Isso exige tecnologia, investimento. E a contratação da safra seguinte pelo produtor, ou seja, a compra de insumo, de óleo diesel, de sementes, de insumos que possam corrigir a acidez excessiva da terra, é uma série de coisas. O seguro é importante até para que você, antes mesmo de vender, sem saber que preço você encontrará, quando não há mercado futuro. A ausência do mercado futuro é terrível. Então, na falta da armazenagem, resta a venda do grão no chamado mercado spot. Quando a venda para ali no mercado futuro e a venda não tenha sido feita no mercado futuro. E o crédito, o custo. O produtor brasileiro não tem liquidez. Na média, não tem liquidez. Na média, não tem liquidez. Você tem a grande empresa, a grande corporação que também trabalha com produção de alimento. Mas o produtor médio, mesmo com alta tecnologia ou agricultura familiar, ele não tem liquidez. Ele tem um patrimônio que é a terra. Para produzir, ele precisa de dinheiro, capital de giro, para comprar semente, fertilizante, defensivo. A maioria vai buscar financiamento. O crédito é essencial. A economia ocidental está pendurada no crédito. Há décadas, principalmente da década de 70 em diante, quando desapareceu o padrão dólar. O dólar ouro desaparece. Você não tem lastro mais para o dólar, você passa a ter uma oferta excessiva de dólar. Antes não.
Só podia oferecer o que tinha lastro. Isso some no governo Nixon. Há uma enxurrada de dólares e o crédito vira o motor da economia, inclusive com oferta de petrodólares, etc. Muitos países se endividaram, não só empresas e pessoas. E o custo do crédito tem um impacto violento na rentabilidade do produtor. Então são muitos os problemas. Muitos. Externos e internos. De repente você se depara aí com o tarifaço do Trump. Ora, produtos rurais, eles não são geralmente como um parafuso que você deixa ali esperando mudar, esperando o Trump mudar de ideia, esperando acabar o mandato do Trump. Não, você tem de vender. Senão acaba, estraga. E não é operação simples. Contratos com companhias de navios, né, que vão levar essa mercadoria. Tudo isso é feito com muita antecedência. De repente o comprador grita de lá, suspende, porque eu não vou poder comprar pagando 50%. Alguns se livraram, como o caso da laranja. Né? Mas você tem a carne. E o Brasil é o segundo maior produtor de carne. Só atrás dos Estados Unidos. E abastecedor do mercado. Então, isso tem um impacto muito grande. Claro, vamos olhar para o mercado interno, óbvio. O mercado interno brasileiro não é desprezível, mas aí entra um outro problema. Se há uma oferta excessiva, os preços descem. E esse é um fenômeno que é muito comum na agricultura. De repente, muita gente produz determinado alimento, determinada cultura, porque o preço está bom. Só que muita gente tem a mesma ideia ao mesmo tempo. Aí há uma super oferta, uma super safra e uma super oferta. Oferta excessiva, o preço desce. Aí uma parte significativa resolve mudar de... Não, o preço está muito ruim. Muda de lavoura, muda de cultura, vai produzir outra coisa. Aí o preço daquela mercadoria anterior sobe, porque a oferta já não está atendendo a demanda. Passa a haver uma disputa pelo produto. Antes era uma disputa pelo consumidor, agora é pelo produto. O preço sobe. E aí, o preço, quando ele desaba, ele não apenas dificulta o investimento na próxima safra, mas principalmente ele é terrível para quem foi buscar crédito no banco. Porque o banco não quer saber. Não quer saber. O banco simplesmente diz, está aqui o prazo. Claro, negocia, pode negociar, mas está sempre lá pendurada a possibilidade do sujeito perder a terra para o banco. E olha, por fim, é preciso falar em subsídio. Muito liberal de jardim de infância critica o subsídio. Que vença o melhor, aquela idealização infanto-juvenil. A realidade não é assim. A pergunta é simples: qual país tem mais subsídios para a agricultura? No mundo inteiro. Os Estados Unidos. Subsídio para milho, para algodão, para milho que será usado para a produção de etanol. Subsídio para avicultores. Subsídios em larga escala. A Europa, hoje há um desmonte, né, da estrutura pós-Segunda Guerra, mas a Europa, ela partiu de um princípio muito simples. Lá na França, eu vou pagar um subsídio para o cara continuar produzindo queijo, para ele continuar tirando o leite da vaca, da cabra, porque senão ele vem para a cidade e não virá virão dezenas de milhares.
E toda essa gente vai demandar mais asfalto, mais moradia, mais leito hospitalar, porque é uma concentração, mais banco escolar, mais saneamento básico. O custo é muito maior do que o subsídio. E, ao mesmo tempo, esse produto é exportado, traz divisas para o país. Isso vale para países diferentes, como França e Portugal, muito diferentes entre si, mas que têm. Hoje isso está sendo atacado, né? Por isso, inclusive, a revolta de agricultores franceses. Na China, há subsídio em larga escala. No Japão, em larga escala. Inclusive agora, o governo está até caindo, né? O primeiro-ministro já anunciou que vai embora, simplesmente aceitando um acordo com os Estados Unidos, obrigando o Japão a importar 75% mais de arroz, sendo que o arroz sempre foi protegido no Japão, o produtor de arroz. Porque há muitas pequenas propriedades onde só o arroz é viável. Então, para que ele continue lá produzindo, numa boa condição, tendo uma vida saudável, e toda uma estrutura na região, uma estrutura de escola, de hospital, etc., o subsídio é essencial. No Brasil, o subsídio, muitas vezes, ele é direcionado, ele não alcança a multidão de produtores. Ele é seletivo. E aí, quando o sujeito vai buscar o crédito no sistema privado, ele está sujeito a ir à falência, com juros que são cobrados pelos bancos no Brasil. Tomara, e eu não acredito que ocorra outra vez uma manchete como aquela do Estadão de 68, abril de 68, escassez de alimento no Brasil. Eu não me lembro se a manchete era escassez de alimento ou escassez de comida, mas acho que era alimento, na manchete do Estadão. Abril de 68. Mas é preciso cuidar bem de algo que traz divisas, que na sua verticalização gera muito emprego, dezenas de milhões de empregos, e que ao mesmo tempo compete, por causa de produtividade e investimento, compete com países onde há subsídios, dumping no valor da moeda local, uma série de incentivos, além dos subsídios diretos e do crédito mais barato. Isso vale para a indústria. Vá o industrial brasileiro buscar crédito no banco aqui. E vá buscar esse mesmo crédito, a mesma quantia, num banco alemão. É uma diferença monstruosa. Então, produzir no Brasil é uma aventura e tanto. É um risco e tanto. E isso vale para o empreendedor, para o trabalhador, para o agricultor médio, para o agricultor familiar, para a família assentada num acampamento, mas que produz. É a convivência diária com a falta de estrutura e a falta de apoio.